Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Só quem já provou a dor, quem sofreu se amargurou, viu a cruz e a vida em tons reais. Quem no certo procurou, mas no errado se perdeu, precisou saber recomeçar. Só quem já perdeu na vida sabe o que é ganhar, porque encontrou na derrota algum motivo para lutar. E assim viu no outono a primavera, descobriu que é no conflito que a vida faz crescer, que o verso tem reverso, que o direito tem o avesso, que o de graça tem seu preço, que a vida tem contrários e a saudade é um lugar e só chega quem amou, e o ódio é uma forma tão estranha de amar, que o perto tem distâncias, que o esquerdo tem o direito, que a resposta tem pergunta e o problema a solução, e que o amor começa aqui, no contrário que há em mim, e a sombra só existe quando brilha alguma luz. Só quem soube duvidar pôde enfim acreditar, viu sem ver e amou sem aprisionar. Quem no pouco se encontrou aprendeu a multiplicar, descobriu o dom de eternizar. Só quem perdoou na vida sabe o que é amar, porque aprendeu que o amor só é amor se já provou alguma dor. E assim viu grandeza na miséria, descobriu que é no limite que o amor pode nascer, que o verso tem reverso, que o direito tem o avesso, que o de graça tem seu preço, que a vida tem contrários e a saudade é um lugar que só chega quem amou, e o ódio é uma forma tão estranha de amar, que o perto tem distâncias, que o esquerdo tem direito, que a resposta tem pergunta e o problema a solução, e que o amor começa aqui, neste amor que há em mim, e a sombra só existe quando brilha alguma luz. Só quem já provou a dor, quem sofreu se amargurou, viu a cruz e a vida em tons reais. Muito boa noite, é com muita alegria que nós começamos mais um programa Direção Espiritual. Toda vez que a vida nos coloca numa dificuldade, um limite,
É interessante que a gente enfrente essa dificuldade, esse limite, com o desejo de aprender. O que aquele momento difícil quer nos ensinar? Eu pessoalmente acho que é a única forma que nós temos de fazer valer o sofrimento que a gente sofre, a lágrima que a gente chora, a dor que a gente suporta. A dificuldade, ela pode parecer-nos num primeiro momento intransponível, grande demais. Eu me recordo que os momentos mais sofridos da minha vida, eu sempre vivia a tentação de pensar que aquilo era maior do que eu. Isso é natural. A gente sente medo. É um instinto, ou melhor, é um sentimento que primeiro nos ocorre no momento da dificuldade, é o medo. E tudo aquilo que faz parte do medo, a insegurança, é humano. Por mais corajosos que nós sejamos na vida, nós passaremos por situações, enfrentaremos realidades que vão minar a nossa coragem. E todos nós temos o direito de dizer que estamos com medo. É uma forma que a gente tem de recrutar a verdade, porque a partir do momento que nós recrutamos a nossa verdade, e se ela me coloca, se essa verdade me evidencia ao outro como alguém que está com medo, então eu estou pronto para a batalha. Porque a verdade é o ponto de partida para toda a luta. Eu preciso saber o que eu tenho, tanto como recursos para lutar, como também o que eu preciso enfrentar. É a verdade que esclarece, porque às vezes, quando nós recrutamos a verdade, nós começamos a enxergar aquilo que nos amedronta tanto de uma forma diferente. Às vezes não é tão grande como nós estamos pensando que é, mas o medo nos faz pensar que é. Eu tenho uma forma de interpretar, que inclusive está no meu livro, O Discípulo da Madrugada, aquele momento que Abraão precisou viver no Monte Moriá, quando ele entendeu que Deus estava pedindo que ele sacrificasse o seu filho Isaque. Eu sempre fiquei muito incomodado com essa passagem. Sempre achei estranho que Deus, um Deus de amor, possa pedir a um homem que sacrifique o seu filho Isaque. Para demonstrar-lhe amor, para demonstrar-lhe fidelidade. Há outras formas de demonstrar isso. Cometendo um assassinato para demonstrar que sou fiel a Deus, eu vou cometer um gesto que é pior do que ser infiel. Enfim, há muitas interpretações para esta passagem, mas eu fiquei muito mais reconciliado com essa ideia de que naquele momento, melhor, eu fiquei muito mais confortado com uma outra interpretação que eu encontrei para isso. Que o que na verdade Abraão tinha naquele momento era medo. E porque ele estava com medo, justamente o que lhe ocorreu? Deus vai me pedir que eu sacrifique aquilo que eu tenho de mais sagrado. E o que eu tenho de mais sagrado nessa vida? O meu filho. Ele era fruto de uma forma de pensar. Abraão era um religioso. Então ele certamente estava influenciado pelos discursos que ouviu ao longo da sua vida, de que Deus costuma pedir a nós o que nós temos de mais sagrado. E ele, com medo de que Deus pedisse o seu filho, foi justamente o que ele escutou. E o equívoco só se desfez quando ele começou a descer a lâmina para sacrificar o seu filho. E certamente ele se interrogou: meu Deus, o que eu estou fazendo? Não é possível que o Senhor, sendo um Deus de amor, me peça para sacrificar o meu filho. Eu acho que eu estou errado. Então a mim soa bem mais interessante pensar que não foi Deus que pediu isso a Isaque, a Abraão,
que sacrificasse seu filho Isaque. Mas foi Abraão que, movido pelo medo, escutou errado o que era para ser feito. Às vezes, minha gente, nós vivemos a mesmíssima situação. Estamos diante de uma determinada realidade e o nosso medo é tão grande, que ele nos faz entender errado aquela realidade que está diante de nós. Por isso que é preciso recrutar a verdade. A verdade vai desfazer todos os nossos equívocos para que a gente tenha uma compreensão exata do que nós precisamos enfrentar. Às vezes nós achamos que estamos perdendo muita coisa e não é tanta assim. Mas na hora que aquilo se apresenta a nós, aos nossos olhos, nós achamos que nunca mais vamos conseguir nos reerguer. Achamos que aquilo que está sendo arrancado de nós é grande demais para a gente poder continuar sem aquilo. E de repente não. Eu já encontrei pessoas, por exemplo, que perderam um emprego. Eu sei que nós estamos numa época de muito desemprego e nós ficamos muito apavorados quando nos falta aquilo que já era certo. Mas quantas pessoas eu também encontrei que somente depois da perda daquele emprego, daquele cargo que tinha, é que elas de fato descobriram aqui elas vieram. Para quê elas vieram a este mundo? Estavam presas, amarradas naquela rotina que não se modificava nunca, pararam de recrutar o que tinham e de repente se acostumaram com o pouco que estavam se oferecendo. Porque às vezes nós temos uma ilusão de que nós oferecemos aos outros, que esse é o primeiro passo. Não é não, esse já é o segundo. O primeiro, nós recrutamos em nós e nos oferecemos. Tudo aquilo que eu posso como pessoa, eu recruto diariamente e ofereço a mim, porque eu sou a primeira instância que experimenta o que eu posso, todas as minhas possibilidades. Ainda hoje tuitei sobre isso, né? Que o amor próprio é um recurso da nossa inteligência emocional que não nos permite fazer comparações com os outros. Olha para aquela pessoa, como ela é muito mais bonita do que eu, como ela é muito mais inteligente, como ela é muito mais capaz. Isso é injusto demais. Não é justo você olhar para o outro e comparar-se. Porque o outro, ele nunca vai ser como você, porque ele é outra pessoa. E você nunca vai ser como ela, porque você é outra pessoa. Agora, ocupe-se do que você pode se oferecer. Pare de prestar tanta atenção no que o outro já ofereceu de si e depois ofereceu aos outros, e você vai descobrir o que você pode descobrir dentro de você. E o amor próprio é justamente esse primeiro movimento, é a primeira instância do amor, que eu pessoalmente gosto de compreender como um presente que Deus me deu. Santo Agostinho fala isso de forma tão sofisticada e simples ao mesmo tempo. Ele nos amou para que tivéssemos amor com que amar. Então, o amor próprio é essa primeira reserva de amor que nós recebemos, que funciona como uma espécie de imunidade espiritual afetiva. Eu faço uma experiência de amor comigo, eu me cuido, eu tenho preocupação com a minha saúde, eu tenho zelo pelo meu corpo, eu tenho zelo por aquilo que entra no meu ouvido, que vai influenciar a minha mente. Não faço questão de guardar mágoas, rancores. Por quê? Porque são sentimentos estragados, que não edificam. Então eu tenho respeito por mim. Eu sou o território da primeira proteção. Sou eu que estou me oferecendo aqui neste momento, numa realidade muito íntima, muito íntima. Por isso eu compreendo que este é o primeiro derramamento de amor que eu recebi, que se chama amor próprio. Neste amor próprio, Deus me ama, me protege, me resguarda, me dá coragem para enfrentar os que desafiam a minha dignidade, aos que não querem me interpretar como alguém de valor.
Então esse é o primeiro momento em que eu estou recolhendo tudo aquilo que é próprio, tudo aquilo que faz parte da minha idiosincrasia. Uma palavra difícil, né? Idiosincrasia, o que é isso? Tudo aquilo que diz respeito a mim, tudo aquilo que diz respeito ao ser que você é, as suas características, as suas possibilidades, os seus limites. Então, nesta primeira experiência de amor próprio, eu crio este círculo de proteção. Eu me amo porque Deus me ama. Deus me ama e vai me ajudando a me amar também, a me acolher, a me recolher. E todos os dias, num exercício de auto-amor, eu vou buscando dentro de mim tudo o que é necessário para eu viver melhor. Então, eu me ofereço. Num primeiro movimento de amor, eu me ofereço aquilo que eu tenho de mais precioso. E somente depois eu começo a oferecer aos outros. Essa experiência, minha gente, ela é fecunda. E é ela que nos realiza. Então, às vezes, uma dificuldade chega e nos acorda para a gente perceber que nós paramos de cavucar na terra da nossa essência, que nós ficamos acostumados àquele pouco que aquele trabalho, que aquela função, que aquele grupo de amigos estava me recrutando. É por isso que o desafio é sempre positivo na nossa vida. Você olha para aquela transferência, você olha para aquela perda, e num primeiro momento, qual é a tentação? Pensar, não sobreviverei fora do que eu já estou acostumado. E de repente, essa transferência, essa perda, essa mudança, é apenas uma batida na porta, que Deus está fazendo questão de vir pessoalmente bater na porta da sua vida, do seu coração, para que você perceba que você é muito mais do que você imagina ser. Que você ainda não se ofereceu nem a metade do que você pode se oferecer. E porque você ainda não se ofereceu, porque você ainda não descobriu, ainda não revelou a você, é claro, é natural que você não tenha oferecido também aos outros. Você não sabe que tem? Como é que você vai oferecer ao outro algo que você nem sabe ter? Mas às vezes nós descobrimos que temos com o próprio movimento da vida, volto a dizer, através de uma perda, de uma mudança, que num primeiro momento parece nos assustar, mas depois se mostra absolutamente frutuosa, porque abriu a nossa mente, o nosso coração, o nosso jeito de sentir e de pensar, o ser que somos e o ser que ainda podemos ser. Eu pessoalmente já vivi muitos momentos em que eu achei que não suportaria. Primeiro porque eu sou dramático, né? Eu sou naturalmente dramático. Eu tenho, como diz Adélia Prado, uma capacidade enorme de dramatizar os mínimos acontecimentos. É uma característica minha, que eu aprendo a lidar com o dia a dia. Eu tenho aquela tendência de achar que não tem solução, que agora... Mas não. Então, domando esse jeito de ser, eu fui aprendendo que eu preciso acolher aquilo que a vida está me oferecendo. E eu me surpreendi muito em situações que eu achava que estavam elas trabalhando contra mim, e de repente eu descobri que a partir delas eu teria a oportunidade de ter acesso ao meu coração de um jeito muito novo. Eu pessoalmente acho que é muito positivo a gente conviver com pessoas, por exemplo, que nos ajudam a ter um acesso novo ao nosso coração. Quando nós estamos muito viciados pela forma como os outros nos veem, a gente corre o risco de se ver também de forma viciada. Porque o outro nos vê sempre do mesmo jeito, e isso às vezes paralisa a nossa capacidade de nos ver de uma forma diferente. Pode ser que você esteja viciado na maneira como você se vê, porque os outros que estão ao seu redor lhe veem sempre do mesmo jeito. E às vezes uma mudança, de repente você descobre uma pessoa nova
que lançou um novo olhar sobre você, que lhe fez uma pergunta fundamental, que lhe fez pensar naquilo que você antes não tinha pensado sobre você? É tão interessante quando nós cavamos na terra do coração e descobrimos que ali há novidades que foram vistas por uma outra pessoa que estava de fora. Como são preciosas essas pessoas na nossa vida, porque elas enxergam aquilo que nós ainda não tínhamos enxergado. Como Jesus fez na vida de muitas pessoas. Enxergou o que aquelas pessoas ainda não tinham visto. Encontrou dentro delas uma riqueza que elas ainda não sabiam se oferecer. E porque elas ainda não sabiam se oferecer, elas estavam privadas de poder também oferecer isso aos outros. Por isso, não tenha medo das suas dificuldades, não tenha medo das suas perdas, não tenha medo dos seus conflitos. Tudo isso que num primeiro momento pode parecer contrário a você, pode ser uma feliz oportunidade, um bom acesso àquilo que você ainda não sabe sobre você. Há uma força que ainda está oculta e que virá à tona à medida em que você permitir que a própria realidade conflituosa lhe ajude, lhe motive a buscar o que você não sabia possuir. Permita que a dificuldade de hoje, o sofrimento de agora, a lágrima deste momento, lhe conduzam à sua mais profunda verdade. Lá onde estão os seus valores, lá onde estão as suas qualidades, e que talvez você esteja esquecido delas. Lá onde estão as qualidades que, de repente, pelo seu jeito de viver, pela sua forma de construir a sua vida, a sua rotina, você acabou se esquecendo que possuía. Nada pode nos empobrecer mais do que nós possuirmos riquezas e não termos à disposição essas riquezas. Nada pode nos empobrecer mais do que sermos proprietários de grandes riquezas que desconhecemos. Dentro do coração há tantas riquezas, há tantas pedras preciosas, mas é preciso buscá-las. Não basta tê-las, é preciso utilizá-las. Não basta ter riquezas, é preciso saber instrumentalizar tudo isso. Às vezes, minha gente, nós precisamos só de acordar. E às vezes este acordar está intimamente ligado a uma mudança, a um desconforto que nós precisamos enfrentar. Eu gosto de dizer que o nascimento, ele não acontece uma única vez na vida. Eu vim ao mundo porque fui expulso pelo ventre da minha mãe, que, movido por uma sabedoria biológica, me colocou para fora. Chega, já passou o tempo de estar aqui. E que bom que eu fui expulso. E depois precisei enfrentar muitas outras expulsões do ventre da vida. Quando eu achava que já tinha encontrado o meu lugar, as contrações chegaram, os acontecimentos me expulsaram e eu precisei buscar uma nova forma de ser o Fábio. E como isso nos enriquece? Quando você percebe que a vida, em movimentos de contrações, está expulsando você daquela realidade, daquela situação, antes de lamentar, pense na possibilidade de que essas contrações, essa expulsão, lhe proporcionará uma nova forma de ser você. E isso é absolutamente maravilhoso. Ter a oportunidade de ser você de um jeito novo. Isso é como nascer. Isso é como renascer. Você se dá a oportunidade de viver uma nova experiência
com tudo aquilo que já foi aprendizado antes. Então eu estou aqui, vivendo este momento presente, mas com as experiências que eu trago de outros renascimentos, de outras oportunidades que eu tive de ser expulso para me adaptar a uma nova situação, uma nova realidade, por mais doído que fosse aquela expulsão, por mais doída que fosse aquela expulsão. É assim. A vida não será diferente aí na sua casa. Essa regra vale para todos nós humanos. Você pode observar que as pessoas mais interessantes que você encontrou pela vida são aquelas que souberam administrar bem os seus conflitos, as suas lutas, as suas dificuldades. Porque são os conflitos, são as dificuldades, são as expulsões que vão nos amadurecendo. Nós vamos descobrindo novas formas de ser quem somos a partir das dificuldades. É assim que nós crescemos. E é assim que nós vamos crescer. A regra não vai mudar. Não. Precisaremos enfrentar os nossos conflitos se quisermos, se pretendemos alcançar o que temos de melhor e que ainda está adormecido em nós. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já com o programa Direção Espiritual. Boa noite, seu Christian. Tudo certo com você? O programa já era para ter começado antes, mas o Christian chegou aqui 10h10, não foi? O atraso dele hoje foi de 10 minutos. Ainda riu desavergonhado ali. Tá certo que ele não cobra nada para estar aqui, né? Só na amizade. Christian, você tá ficando careca. Lamento informar que você tá com aquela famosa bunda de macaco. É. Você sabe que eu arrumei... Hoje eu vi um médico no Instagram que me segue, eu vou até falar dele aqui, ele é lá de Manaus, estava me oferecendo para fazer implante na cabeça. Dr. Pedro Veras. Não, o método dele, eu já sabia, eu na verdade tomei conhecimento vindo para cá, eu já tinha escutado que em Manaus tinha uma técnica moderníssima de implante de cabelo, que você não faz aquele scalp mais como no passado as pessoas faziam. Dá uma levantadinha no seu cabelo aqui, vai tirando fio por fio. Deve levar uns 30 anos, né? Tirar fio por fio. Transfere. Não. É porque tem uma coisa esquisita, né? A gente vai ficando igual o Bozo. O Bozo, você lembra que o Bozo que tinha aquela careca aqui e os cabelos tudo aqui? O meu cabelo, por exemplo, ele só cresce nas laterais. Uma coisa impressionante. E aí você tira aí do fundo e põe para frente, põe aqui em cima. Aumenta a nuca, é. Eu tenho cabelo, sou igual o Chitãozinho Chororó. Vai crescendo e chega até lá nas costas. E na hora que no lugar que ele tem que crescer, ele cai. Não cai. E depois o cabelo começa a nascer num lugar que não precisa. Por exemplo, para que serve o cabelo dentro da orelha? Você já parou para pensar? Às vezes eu encontro algumas pessoas que têm um estufo de cabelo saindo da orelha e eu não consigo prestar atenção em outra coisa. Eu só olho para aquele estufo e penso, gente, para que serve esse cabelo dentro da orelha? E é depois de velho também, né? Você não vê uma criança com cabelo dentro do ouvido. E aí aquele cabelo que tinha que estar aqui, está dentro do ouvido. São os mistérios da vida, que quando a gente encontrar o Senhor, a gente vai perguntar para Ele vai nos dar uma explicação. Minha gente, eu quero agradecer, eu tive um final de semana. O doutor Pedro, muito obrigado pelo seu carinho, viu? Doutor Pedro Veras, lá de Manaus. Eu li a sua mensagem, muito obrigado pelo seu carinho. E se tiver uma vaguinha na agenda, eu vou aí para o senhor complementar o que falta aqui, ó. Muito obrigado. Você vai junto, Christian? Vamos junto, nós vamos fazer um pacote. Se mais alguém estiver precisando, a gente marca, vamos todos juntos. E se eu achar que o seu cabelo está melhor que o meu, eu peço para ele pôr o seu no meu. Deve ter doação de cabelo também, né? Ai, meu pai morreu aos 63 anos, com a cabeça pretinha, tinha pouquíssimos fios de cabelo branco, e se tirasse a cabeça do meu pai, dava para fazer cabelo para 6, 7 pessoas, do tanto que tinha. Muito cabeludo, um topete assim enorme, ele parecia o Elvis Presley. Meu pai era um homem bonito,
tinha muito cabelo, aos 63 anos. E nós aqui com essa miséria. Meus irmãos também estão tudo bem careca já. Mas eu não posso reclamar, não. Eu até tenho cabelo. Minha gente, tive um final de semana maravilhoso na oportunidade de estar. Deixa eu me lembrar onde foi o primeiro, para não errar na ordem. O primeiro foi em Brasília, com meu querido amigo Giovanni Meirelles, que organizou lá no Centro de Convenção uma noite lindíssima. Eu quero agradecer muito ao povo de Brasília, que com tanto carinho me recebe sempre que eu estou aí. De lá fomos para Aracaju, pude rever este povo querido numa noite muito especial em preparação ao Dia das Mães. E no domingo, com minha querida amiga Janier Mota, toda a família dela, que é minha família também lá em Aracaju. Para quem não sabe, Aracaju não, esse show foi em Itabaianinha. Para quem não sabe, minha mãe morou um tempo em Nossa Senhora da Glória. Tenho lá o meu sobrinho Conrado, que acabou sendo adotado por essa família querida, que se tornou minha família também. Uma noite muito especial lá em Itabaianinha. Muito obrigado ao povo de Itabaianinha, ao carinho com que vocês me receberam, fica marcado definitivamente no meu coração. Muito obrigado mesmo. E eu quero lembrar que no próximo dia 27 de maio, nós estaremos aí no Rio de Janeiro, no Quilômetro de Vantagens, a partir das 19h30, para um grande show de evangelização. Quero convidar todo o povo que mora aí na região. É uma casa de shows muito fácil de ser acessada, que fica aí no shopping Via Parque, aí no Rio de Janeiro. Então você que é aí das cidades vizinhas, se quiser estar conosco, vai ser uma noite muito especial. Depois eu quero convidar também, no dia 30 de maio, estarei lá em Maceió, no ginásio do SESI, a partir das 20h30. E no dia 31, em São Sebastião, Alagoas também. O local vai ser na Avenida Coronel Sertório Ferro, a partir das 21h. Quero agradecer também todas as pessoas que estão adquirindo o CD O Amor Me Elegeu. Lembrando que o CD, que é da Canção Nova, um produto da Canção Nova, ajuda a pagar as contas aqui. Vocês sabem que o Davi, ele tem como missão todos os produtos que são de evangelização aqui, ajudam a manter essa obra no ar. Você que acompanha a Canção Nova sabe que aqui não tem intervalo comercial e todo o trabalho é justamente para a evangelização. Muita gente comentando aqui da dificuldade que encontra de enfrentar o novo. Muita gente aqui no Twitter dizendo aqui: padre, sempre interpreto as mudanças na minha vida de maneira negativa. Também concordo com o senhor que há algumas mudanças que no primeiro momento nos fazem sofrer, mas elas nos renovam. Sim, é assim mesmo. Não há outra forma de enfrentar o obstáculo. Não é justo enfrentar o obstáculo senão interpretando como uma oportunidade de mudança. Às vezes nós temos um chacoalhão da vida que modificam a nossa postura. Eu, por exemplo, vou dar um exemplo. Essa semana mesmo, eu não sei se vocês acompanharam, mas na pregação que eu fiz na Festa da Misericórdia, teve um momento em que eu falei que eu não acredito em macumba. Quando eu falei macumba, eu estava me referindo àquilo que na minha infância eu fui criado dentro de um contexto onde as pessoas tinham esse sincretismo religioso. Eram católicas, mas iam nas benzedeiras. E aquelas mesmas benzedeiras que retiravam da gente, como, segundo elas, o mal olhado, aquilo que é ruim no dia a dia, que a gente, as pessoas, no dia a dia isso, vou lá, eu estou me sentindo mal e aquela benzedeira rezava por mim. Uma prática muito comum lá na nossa infância. Essa mesma benzedeira tinha também o hábito de fazer aquilo que eles chamavam de trabalho espiritual para poder retirar o marido de uma, o marido de outra, fazer um mal aqui, um mal ali.
E no momento que eu fiz essa pregação aqui na Canção Nova, eu falei justamente disso, que nós cristãos não acreditamos no poder que uma pessoa tem de fazer mal a nós através de um trabalho espiritual, porque nós estamos revestidos pela força do Cristo ressuscitado. Só que eu fui muito infeliz, eu fiz uma piada que soou ofensiva aos ouvidos de muitas pessoas e eu compreendo perfeitamente. Às vezes nós estamos acostumados a falar de uma determinada situação deste ou daquele modo e culturalmente aquilo foi ficando socializado e a gente nunca se incomodou. Até que alguém que está do outro lado se sente incomodado com a nossa piada, com a maneira como a gente fala as coisas. E foi muito positivo, porque quando o Babalorixá fez uma notificação pedindo que eu me retratasse daquela forma, daquele jeito de dizer, eu pensei que de fato nós precisamos ter muito cuidado. Eu sou um pregador que fala com muitas religiões. E eu fico muito feliz que o programa de direção espiritual não atinja somente católicos. Ele atinge muitas pessoas de outras religiões. E eu pessoalmente acho, sim, que nós temos direito de acreditar e de não acreditar. Mas é muito perigoso a gente falar do que o outro crê, falar da forma como o outro crê de maneira pejorativa. Eu, por exemplo, enfrentei isso na semana passada e me fez refletir muito. Algumas pessoas disseram: padre, mas nós não temos o direito de não acreditar neste trabalho espiritual. Temos, mas nós não temos o direito de fazer piada. Este é um aprendizado. Não é engraçado ridicularizar o que para o outro é importante. E uma coisa que também ficou muito equivocada: as religiões de matriz negra, elas não são diabólicas. Nós não podemos pensar que são diabólicas, elas são diferentes de nós. Então, essa compreensão de que elas trabalham com o mal também é equivocada. Claro, pode ser que tenha uma pessoa que se diz do candomblé, da umbanda, e que se utilize disso para poder dizer ter o poder de fazer o mal a este ou aquele. Mas nós não podemos generalizar. Há muitas pessoas que ficam machucadas com o nosso discurso. Então é importante a gente ter a oportunidade de corrigir a linguagem. Você sabe por quê? O mundo já está muito dividido para a gente criar outras divisões. Isso está lá no Facebook, numa página que não é minha. Inclusive você que frequenta o Facebook, que sabe onde está esse trecho da minha pregação. É um trecho de 3 minutos. Eu não sei se foi maldade da pessoa, mas o título é Macumba, não sei o que, papapá, um título bem sensacionalista justamente para chamar a atenção, porque a pregação é muito mais do que aquilo, a pregação tem um contexto. Se você frequenta o Facebook, nós já tentamos retirar aquele título, aquele trechinho da pregação, porque muitas pessoas se sentiram ofendidas e a gente não conseguiu acesso à pessoa que administra aquela página. Então, se você puder nos ajudar, deixando o seu comentário lá, pedindo que nós já pedimos que fosse retirado, mas nós não fomos atendidos por eles. Não é uma página que nos pertence, mas está lá, Frases Padre Fábio de Mello, ou Frases Fábio de Mello, não sei. Enfim, existem situações que nos ensinam e nós precisamos aprender. Sim, nós precisamos ressignificar muitas coisas a partir dos erros que a gente comete. E não é nenhum problema, minha gente, você identificar o erro que você cometeu e a partir dele você tomar uma nova postura. Eu, por exemplo, eu sempre prezei tanto em ser respeitoso pelo que os outros creem, não preciso crer igual. Eu não tenho obrigação de crer igual a ninguém. Mas eu não tenho o direito de desprezar a forma como o outro crê. Eu continuo tendo o direito de ter a minha crença e de falar sobre tudo aquilo que eu creio. Mas o meu discurso não pode passar pelo deboche. Ele não pode ser permeado
por expressões que venham ridicularizar o que para o outro é especial. Da mesma forma como nós cristãos também não gostamos das piadas que fazem do cristianismo. Nem tudo é engraçado. Pode parecer engraçado ao outro, mas não àquele que é o destino da piada. Por exemplo, é muito simples. Eu não gostaria que alguém pegasse uma fotografia da minha mãe e fizesse uma piada com ela, porque iria me ofender profundamente. Ofende alguém que eu amo. Então só a partir daí nós já entendemos que nem tudo é engraçado. Ridicularizar quem é importante para o outro, ridicularizar o que é importante para o outro, não é engraçado. Enfim, toda vez que a vida nos apresenta um desafio, nós precisamos administrar o desafio. Eu gosto muito daquela passagem do povo hebreu, quando já está a caminho da terra prometida, de repente tem diante de si o obstáculo do Mar Vermelho. Precisa atravessar. Aquele obstáculo parece intransponível. Como tantas vezes na nossa vida, o obstáculo também nos parece intransponível. Moisés vai pedir a Deus uma solução e Deus devolve a ele. Eu não posso fazer nada se vocês não fizerem a parte de vocês. Deus não disse tudo isso. Deus disse apenas a Moisés: diga ao povo que caminhe. Que o povo não se prenda ao obstáculo que está diante dos olhos. É o mar. De repente, olhando para aquele mar, o povo pensou que estava tudo terminado, que estava tudo acabado. Mas não. Quando o povo começa a colocar o pé na água, a travessia foi se tornando possível. Às vezes, minha gente, o que nos falta é colocar o pé na água. Porque é uma tentação a gente ficar olhando para o mar, para o problema, para a dificuldade e sempre adiando porque nós estamos com medo. A gente não enfrenta porque nós estamos com medo. Estamos tentados a pensar que aquilo é superior a nós. Não. Nós só vamos descobrir o verdadeiro tamanho do problema quando nós começamos a enfrentá-lo. Porque às vezes, antes de enfrentá-lo, ele pode parecer 3, 4, 10 vezes maior do que de fato ele é. Mas a partir do momento que nós começamos a estabelecer com ele uma relação justa, que é justamente de aplicar soluções para ele, nós vamos percebendo que ele não é tão grande assim. Eu não sei. Tudo nessa vida pode ser contornado, pode ser suportado, se nós estivermos dispostos. Eu sei que há dores que num primeiro momento parecem intransponíveis. Eu já falei aqui várias vezes e continuo dizendo. Ver uma mãe perder um filho, por exemplo, é uma dor que parece não ter solução. Mas a própria Janier, essa amiga minha que eu citei lá de Itabaianinha, ela perdeu o Gabriel, o filho dela, afogado na piscina. Você já imaginou? Você ver o seu filho caçula morrer afogado na piscina da sua casa, naquele lugar que representa para todos o lugar do lazer, da alegria. Você já imaginou você ter que retirar o seu filho dali, sem vida? E eu me lembro que quando conheci Janier, Jânia, Lígia, que estavam justamente numa peregrinação comigo, eu tinha entrado na vida da Janier porque eu fui a primeira pessoa que ela
passou a ouvir depois daquela tragédia toda. E eu me lembro que logo em seguida eu comecei a ter com ela primeiro uma identificação, né? Eu vi minha mãe perder filho e naturalmente eu comecei a ter uma sensibilidade para sentir essa dor, para sentir junto. E à medida que eu fui convivendo com a Janier, eu percebi que ela ainda não tinha superado aquele acontecimento, porque ainda faltava retirar o filho da água. Aquele corpo frágil, pequeno, já tinha sido sepultado, mas dentro dela, ela ainda não havia retirado ele da água. Continuava ali, aquele cadáver espiritual, né? Aquele morto emocional que não foi sepultado, que não foi resolvido. Por quê? Aí são muitos sentimentos, tinha culpa. É impressionante como, diante de uma tragédia como essa, nós temos a tentação de pensar que somos culpados. Nós temos a tentação de pensar que nós poderíamos ter feito diferente. Sim, só que o acontecimento já está ali. É inalterável. Não há nada que se possa fazer agora para modificar o antes. Então ela tinha um conjunto de situações, de sentimentos em relação à morte do filho que não tinham sido resolvidas. E que a gente só resolve por meio da conversa, minha gente. Eu admiro muito os bons terapeutas, porque eles nos põem para falar. E quando eu falo os bons terapeutas, eu me refiro àqueles que nos atendem em seus consultórios, mas eu me refiro também aos amigos que são naturalmente terapeutas, que despertam a nossa confiança e o desejo de contar o que está nos angustiando. Porque não é com todo mundo que a gente tem abertura, não é para todo mundo que nós temos vontade de contar as nossas verdades. Quando nós temos experiências de amizades terapêuticas, quando nós temos a oportunidade de viver a fraternidade terapêutica, nós verbalizamos muito o que nos incomoda. E a própria psicologia nos ensina que o primeiro passo para a cura é justamente verbalizar. Dizer aquilo que está dentro de nós como se fosse uma comida que não fez digestão. Sim, nós falamos de digestão emocional também. Não é só o alimento que a gente come que precisa ser digerido para que não nos faça mal. Se você tem uma indigestão alimentar, você fica indisposto. Mas os sentimentos também precisam ser digeridos. É a digestão emocional. Quando você metaboliza o que o outro disse de pesado, a traição, tudo aquilo que foi ruim do que foi vivido. Sim, isso precisa ser metabolizado. E a gente metaboliza falando, contando, pondo para fora. Por isso que é preciso ter muita paciência. Às vezes a pessoa vai precisar dizer aquilo muitas vezes. Por quê? Ela está se livrando. Ao falar, ela vai tendo condições de lidar melhor com aquilo que angustiou tanto. Então a Janier, ela precisava falar do que angustiava. Ela precisava falar da culpa que sentia. E à medida em que ia colocando para fora, por meio da fala, por meio deste recurso fantástico que é a palavra, ela foi descobrindo uma forma de sepultar o que precisava ser sepultado, para que Gabriel pudesse ressuscitar de outra forma, dentro dela. Hoje ela tem um instituto, né, que acolhe justamente pessoas necessitadas com o nome do filho. Da mesma forma como muitas outras mulheres conseguiram superar. Não sei se a palavra é superar. Conseguiram contornar esse desconforto
de viver essa desordem da vida, de uma mãe ter que sepultar o filho. Conseguiu contornar toda aquela dor, todo aquele sofrimento, fazendo alguma coisa pelos outros. Aí sim, um processo terapêutico que nos encaminha, que nos faz chegar pelos caminhos da dor a um aprendizado que nenhuma alegria poderia nos fazer chegar. Por isso é preciso dizer. Por isso nós precisamos do processo terapêutico, seja no consultório ou seja a partir de amigos saudáveis, que nos permitem a experiência da catarse, da purificação, da limpeza emocional que nós podemos fazer quando falamos e somos ouvidos. Sim, porque não basta falar. É preciso perceber que o outro lhe escuta, né? Nem sempre nós falamos e somos escutados. Às vezes nós falamos, o outro está diante de nós, mas ele não nos ouviu. Ele não viveu com a gente aquele momento. Por isso que eu digo que é tão importante a gente ter espaços saudáveis de convivência, onde o que a gente fala é escutado. Isso faz a cura acontecer dentro de nós. Por isso o padre, ainda é, por mais que tenha se perdido o significado disso, do ir contar os pecados, do ir fazer uma direção espiritual, como isso cura o coração das pessoas. Eu admiro muito na nossa vocação essa oportunidade de ouvir, de sermos pessoas de confiança. O padre, ele naturalmente deve ser um homem de confiança das pessoas. Eu não posso banalizar o que você me conta. Eu não posso ser um fofoqueiro que banalizo o que você me falou, que saio dizendo para os outros as suas fraquezas, aquilo que você me confessou, aquilo que você me contou. Não. Um dos primeiros aprendizados que nós precisamos ter como padre é justamente o respeito pelo que o outro nos fala, porque as pessoas estão necessitadas de serem ouvidas. Por isso, não tenha medo de dizer o que você precisa dizer. Verbalize. Procure um lugar, procure alguém que tenha condições de lhe ouvir. Quem sabe assim você vai descobrir que aquilo que você está enfrentando não é tão grande quanto lhe parece. Às vezes a visão do outro corrige a visão equivocada que você está tendo da vida. Às vezes a visão que você está tendo não está lhe favorecendo, porque ela é distorcida pelo medo que você sente. Você sente medo e naturalmente olha para a sua dificuldade e a interpreta muito maior do que ela é. De repente o outro vem porque enxerga de um outro ângulo e lhe diz, não é tão grande assim quanto você pensa que é. Não é tão pavoroso quanto lhe parece ser. E aquilo é libertador, porque lhe proporciona uma nova forma de enxergar. Que o Deus Todo-Poderoso venha derramar a sua bênção sobre nós, clarear o nosso entendimento, modificar a nossa linguagem, curar-nos em posturas antigas que nos prejudicam no dia de hoje. Que o Deus Todo-Poderoso derrame sobre você a lucidez, a bênção da lucidez, para que ao olhar para os seus problemas, você recrute a verdade e saiba o que de fato você precisa enfrentar, não tornando isso maior nem menor do que é, apenas permitindo que a realidade seja o que ela de fato é. Derrame sobre nós a bênção e a proteção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muito obrigado. Até a semana que vem, se Deus quiser. Que o verso
tem reverso, que o direito tem o avesso, que o de graça tem seu preço, que a vida tem contrários e a saudade é um lugar e só chega quem amou, e o ódio é uma forma tão estranha de amar. Que o perto tem distâncias, que o esquerdo tem direito, que a resposta tem pergunta e o problema solução, e que o amor começa aqui, no contrário que há em mim. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.